cheguei pra gente conversar sobre as minhas melhores leituras do primeiro semestre. Eu peguei a tag dos 50% como base e decidi acrescentar algumas categorias conforme senti necessidade para conseguir fazer um bom panorama aí das minhas leituras. Começando por o melhor livro que você leu até agora. Vocês me conhecem, seria impossível falar um livro e partir para o próximo tópico. Então eu decidi fazer um destaques do primeiro semestre e aí eu já vou chegar nessa parte, tá? Segura aí um pouquinho. A melhor continuação que você leu até agora, não teve nenhuma continuação. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Assim que eu bati o olho nessa pergunta, eu só consegui pensar no Um Livro dos Dias da Patti Smith. Nunca tinha lido nada da Patti Smith, como esse livro foi lançamento, eu vi um burburinho dele assim no Instagram, e aí baixei uma amostra para dar uma olhada. Que livro interessante! É um compilado de posts que ela postou no Instagram. E lá nós temos, no livro nós temos a foto e a legenda. Então, é uma mistura de insights, conexões, indicações de livros, comentários aleatórios sobre a vida, o universo e tudo mais. O tipo de livro que eu costumo adorar. E Patti Smith, uma figura interessantíssima, diga-se de passagem, por causa desse livro, da amostra desse livro. Eu acabei já adquirindo outros livros dela, já li um livro dela nesse meio tempo, Devoção, que eu gostei muito, inclusive. E esse Eu Estou no Desejo, porque é um livro lindo, tanto por dentro quanto por fora, é uma edição muito bonita, aquele livro muito bacana para você deixar assim na sua cabeceira, sabe? Você ir lendo conforme os dias, entendeu? Um livro dos dias. Muito bom. O livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não sei se seria o lançamento, mas se for, não vai ser, porque eu vou dizer a leitura mais aguardada do segundo semestre. Poderia dizer, assim, de emoção, expectativas, Ilíada. Nós vamos ler lá no clube, de agosto até novembro. Então, mês que vem, vamos começar a Ilíada. Tô animadíssima. Drácula também, eu tô olhando aqui porque eu vou encaixar ele em outra categoria, então eu já mostro. Mas Drácula também, assim, eu tô... Chega o Natal, mas não chega outubro pra gente ler Drácula no clube. Poderia estar qualquer livro, todos os livros do segundo semestre do clube, que eu tô prontíssima, animadíssima pra ler. O livro que mais te decepcionou este ano. E aí eu vou adaptar pro livro que eu abandonei este ano. Vocês me perdoem, tá? Porque eu sei que tem a galera violenta por causa desse livro, que foi Pachinko. Se você gosta desse livro, se você amou esse livro, pode panfletar ele pra mim aqui nos comentários, tá? Tenta me convencer, fica à vontade. Mas o que acontece? Eu também baixei uma amostra, e aí, inicialmente, eu fiquei bem curiosa, o gato chegou. Oi, Catarina, dá oi pro pessoal. Mostra como você cresceu, você tá uma tigresa agora. Baixei essa amostra, fiquei super curiosa, decidi fazer a loucura, comprei ele no Kindle mesmo pra eu continuar lendo naquele momento. Só que foi passando um pouquinho e tal, quando chegou ali um pouco mais da metade do livro, já não ficou assim, insustentável, eu já tava insistindo demais e a vida é muito curta, né? Se eu não tiver rolando pra mim, eu abandono sem dó. E assim, eu não sei se foi o momento que eu tava, que não tava muito propício, foi a escrita da autora... Não sei, porque a temática me interessa muito, o contexto histórico, essa coisa da trama familiar de geração em geração, mas não rolou, sabe assim, não rolou, foi isso. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Poderia dizer vários, porque eu tive ótimas surpresas, mas eu vou falar sobre 2 livros aqui. Um que me surpreendeu, porque eu tava com um pouco de receio, eu sabia que ia dar bom, mas que eu me preparei pra não gostar, caso acontecesse, e o outro que eu tava com expectativas tão altas e ele conseguiu me surpreender tão além das minhas expectativas que ele vale a pena encaixar nessa categoria de surpresa, né? Porque quando a gente tá falando de livros que surpreendem, a gente tem que considerar o elemento expectativa, né, envolvidos. E nesses 2 aqui tinha bastante expectativa. O primeiro é Mrs. Dalloway, que há anos espero pra ler esse livro. É um livro que o pessoal que gosta, geralmente coloca um pouquinho assim, não é um terror, mas aquela informação, olha, não é um livro muito fácil, pode ser que você não goste, então geralmente quem chega em Mrs. Dalloway já tem um pé atrás. Mas eu estava numa imersão Virginia Woolf, eu li 4 livros da autora esse semestre, então esse aqui foi o último e a cerejinha do bolo. O que acontece? A Maitê, maravilhosa,
ela deu uma aula lá no clube sobre Virginia Woolf, porque a gente teve Arte do Romance, da Virginia Woolf, que é um livro de ensaios sobre literatura, no clube, e ela fez uma participação especial, deu uma aula sobre Virginia, e a Maitê falou muito sobre isto aqui. E ela praticamente deu uma mini aula sobre Mrs. Dalloway. Aí quando acabou a aula, eu falei, bom, gente, então, a gente vai ter que ter uma leitura bônus aqui no clube, nós vamos ler, Maitê vai ler com a gente, vai participar da discussão, e foi exatamente isso que aconteceu. Então eu tava pronta, eu estava exatamente na vibe, eu tava assim, com todo pré-requisito, não é pré-requisito, mas uma certa bagagem ali, informações prévias importantes para aproveitar bastante essa leitura, e foi isso que aconteceu. E eu percebi que costuma me agradar bastante esse tipo de livro que foca nos pensamentos, na vida interior, nos movimentos internos dos personagens. E é isso que a Virginia faz aqui. Então o livro passa em menos de 24 horas, é tipo um dia na vida dessas pessoas, e a gente tem acesso aos pensamentos dessas pessoas, é uma escrita muito cinematográfica, tanto que eu assisti ao filme, as horas, mas eu vou chegar nessa parte ainda da tag, eu já tô me... Enfim, favoritíssimo. É um dos livros que com certeza vai pra minha lista de releituras frequentes, tá? Mrs. Dalloway foi uma gratíssima surpresa, que bom que eu li esse ano. E a outra surpresa, que eu tava com expectativa lá em Marte, e aí eu cheguei lá em Plutão, foi o Sósia ou o Duplo, de Dostoiévski. Tá rolando o projeto Dostoiévski em ordem cronológica, né? Esse aqui é o segundo livro dele publicado. E também um tanto controverso, porque é geralmente o livro que o pessoal fala, nossa, é um livro muito doido e tudo mais, porque nós temos um protagonista bastante atormentado, bastante assim, um caos interno, uma coisa bem intensa, sabe? Então, em muitos momentos, é incômodo você se sentir dentro da cabeça do Goliatkin, que é o protagonista, né? Apesar dele não ser um livro muito grande, ele exige. Então, o que aconteceu? Foi uma experiência muito boa, principalmente porque, por motivos do projeto Dostô, e eu fui fazendo vídeo capítulo a capítulo desse livro, o pessoal brincou lá no grupo, que eu fiz quase um TCC sobre o livro. Eu fui reparando cada detalhe, lendo, relendo, anotando tudo, juntando as pecinhas. Catarina jogando os livros no chão. Então eu realmente me dediquei muito a essa leitura e quando eu cheguei no final, a recompensa foi proporcional a toda a dedicação que ele me exigiu, sabe? Então eu terminei o livro com a sensação assim, eu consegui aproveitar, eu entrei no clima, sabe? Então foi assim, sensacional. Tem que alinhar as expectativas, porque se você não tá acostumado assim com a escrita de um personagem bem atormentado, pode não funcionar tão bem. Mas acho que é porque eu sou meio atormentada também, então deu tudo certo. Novo autor favorito que você conheceu recentemente. Tá, vamos falar então desse acontecimento aqui. Cadê o gato robô? Joan Didion. A história com esse livro é interessante. Eu estava em luto por causa de um livro, por causa de um personagem de um livro, e eu, assim, cismei que eu queria ler alguma coisa sobre luto. E não bastava mas eu li 2 livros dessa autora, com essa mesma temática, super pesada, né? Só que eu acho que eu tava tão sedenta por isso, assim, eu tava precisando purgar esses meus sentimentos de luto por um personagem, mas que eu tava sofrendo de verdade, que, assim, eu sequer chorei lendo esses livros. Eles foram o que eu precisava no momento, sabe? Esse aqui eu tô dando um destaque, que é o Blue Nights. A HarperCollins relançou recentemente com novas capas e ele foi traduzido mesmo, Noites Azuis. No primeiro livro que eu li dela, aliás, eu li os 2 ao mesmo tempo, digamos assim, mas o que eu comecei foi o Ano do Pensamento Mágico, que ela fala sobre o luto do marido. Ela perde o marido, já mais velha, depois de 40 anos de casada. E nesse aqui, ela fala sobre a perda da filha, que faleceu um tempo depois do marido, né? A filha fica muito doente e eles passam uma situação muito complicada de vida de hospital, a menina fica internada... A menina não, mas já é uma mulher. Um pouco mais velha que eu, ela era. Enfim, até que de fato ela falece e um tempo depois a Joan Didion escreve esse livro. Não posso te falar que é uma leitura leve, né? Não posso te falar. Mas esses 2 livros combinados, eles mexeram tanto comigo.
eles abriram tantas gavetinhas novas na minha cabeça e foi assim, quase que uma crise existencial, só que não com a parte ruim da crise, sabe? Eu meio que revi a minha vida lendo esses 2 livros. E a Joan, ela tem um jeito de escrever um tanto quanto... Ela é muito prática, cirúrgica na hora de dizer as coisas, só que não é por isso que é sem graça ou perde poesia, sabe? Ela consegue ser extremamente objetiva, intensa, mas sem ser dramática. É difícil descrever a escrita dela. Eu acho uma escrita bastante diferentona, assim, peculiar. Então, assim, amei demais. Entrou pro meu hall de autoras favoritas. E além do Ano do Pensamento Mágico e o Blue Nights, eu também li uma boa parte de um livro dela de ensaios, que é esse aqui, ó, Vou Te Dizer o que Penso. Na verdade, esse aqui foi a minha porta de entrada. Só que esses ensaios, principalmente os que ela fala mais sobre a vida dela, a trajetória dela, de estudos e tal, eu senti necessidade de conhecer mais sobre ela, não estava funcionando tão bem pra mim. Aí, no momento oportuno, eu fui pra esses 2, quero voltar aqui e quero ler tudo dela, no caso, né? Já garanti outros no Kindle. Esse e o Ano do Pensamento Mágico eu li no Kindle, inclusive, mas esse aqui eu amei tanto que eu tive que comprar a versão física nessa capa aqui que eu queria na capa antiga. Sua quedinha por personagem fictício mais recente. Não tem isso não. Seu personagem favorito mais recente. Olha, eu vou ter que repetir aqui. Mas o Goliathkin, ele mexeu com a minha cabeça de maneira tão intensa que vários dias depois que eu tinha terminado de ler, eu me pegava pensando, tipo, ai cara, será que o Goliathkin tá bem? Eu ficava pensando nele, porque foi um mês intenso aqui e lendo e relendo. No final das contas, eu nem sei o quanto que equivaleu, a quantas leituras equivaleu a minha única leitura, né? Então, eu tava assim, pensava no Goliathkin todos os dias. Ele acabou virando um favorito, entendeu? Apesar de todos os pesares. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Aô, pessoal do clube. Releitura que eu fiz pro clube em fevereiro. E aí, assim, na primeira leitura, no ano passado, eu não chorei nada lendo esse livro. Na verdade, a impressão da minha primeira leitura foi quase como uma grande fofoca sendo contada, porque aqui tem um personagem que vai contar para uma personagem que vai contar para um outro personagem o que aconteceu até então, e a partir disso a história segue mais um pouquinho. Então ainda tem essa mistura temporal. Só que nessa experiência de leitura, lendo no clube e fazendo vídeo capítulo a capítulo também, teve um capítulo que na hora de gravar o vídeo, assim, na verdade eu já tava chorando na hora da leitura. Eu não costumo chorar lendo, não costumo chorar. Mas na hora que eu reli esse capítulo e aí gravando o vídeo, meu Deus do céu, eu desabei, eu fiquei com enxaqueca de tanto chorar. Foi uma coisa assim, me destruiu nota 5. Porque não é uma coisa assim, ai, tô chorando porque... Não é simplesmente o personagem, mas é aquilo que o livro consegue refletir da realidade do que acontece, não simplesmente na minha vida, na sua vida, mas meio que no fundo da nossa alma, sabe? Então foi uma experiência meio espelho, sabe? Uma coisa bem, bem forte. Espelho não em relação aos personagens, tá, gente? Eu não me vi em nenhum personagem desse jeito, não. Quem já leu o livro, assim, ó, calma, que eu não sou tão doida assim, não. Espelho eu digo em relação a certos sentimentos, certas nuances, certos dilemas, sabe? Enfim, humanidades. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Esse aqui. Os Livros e os Dias, um ano de leituras prazerosas do Alberto Mangel. Os livros do Mangel, no geral, me deixam muito felizes, mas esse livro aqui, que inclusive é um livro esgotado, mas valeu muito os muitos dinheiros que eu paguei nele. O que acontece? O Alberto Mangel, ele passa um ano viajando e relendo livros favoritos dele. E aí, ele escreve esse livro como se fosse um registro de leitura desses livros, de releitura, em que ele também acrescenta comentários conectando, assim, com acontecimentos do que ele tá vivendo naquele momento, conectando com outros livros. É tipo um passeio na cabeça do Mangel ao ler livros favoritos dele, reler, né? Ou seja, incrível. Mesmo os livros que estão aqui que eu ainda não li. Nossa, quando ele tá falando disso, desses livros favoritos, nada mais importa, sabe? Tipo, se eu li, se eu não li. Maravilhoso. Aí temos aqui, por exemplo, Afinidades Eletivas do Goethe.
Temos Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse capítulo sobre Memórias Póstumas é fenomenal. Livro de cabeceira, Deserto dos Tártaros, Dom Quixote, O Signo dos Quatro, Memórias de Além Túmulo, A Ilha do Dr. Moreau, A Invenção de Morel. Vários aqui eu nem conhecia, na verdade. Por exemplo, esse aqui do livro de cabeceira, que é literatura japonesa, se eu não me engano, nunca tinha lido. O Lago Sagrado, da Margaret Atwood, que é a mesma autora de... como chama? Conto da Aya, nunca tinha ouvido falar desse livro dela. Enfim, se você conseguir achar esse livro por um preço minimamente pagável, vale a pena, tá? Vale a pena. A melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. As Horas, que é uma adaptação em partes de Mrs. Dalloway, porque tem esse elemento que passa durante um dia, mas ele mostra a vida da autora, né? O que seria a vida da autora, uma situação muito, muito triste, né? Que ela se suicida e tudo mais. E de outros dois personagens também, que não são do livro em si, mas enfim... Parece um pouco confuso, mas assiste por favor. Esse foi o melhor filme que eu assisti esse ano, inclusive. E eu também quero deixar uma menção honrosa aqui pra adaptação do Duplo, The Double, acho que ficou o nome. É com aquele mesmo ator de Jogada de Mestre? Enfim, eu adoro aquele ator. E é um livro que faz jus, é um filme que faz jus ao livro, porque ele é um tanto bizarro, peculiar. O filme eu acho que vai desagradar ainda mais, mas eu gostei muito de ter assistido. Sabe? Tem as licenças poéticas com as diferenças e tudo mais, não é igualzinho o livro, né? Não tenta seguir exatamente, mas a dobradinha foi muito boa. Então deixo aqui a indicação, principalmente se você gosta de umas drogas pesadas. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano. Poderia dizer vários aqui, mas eu tenho que... Esse aqui foi o primeiro que eu pensei. Drácula, que foi presente de Isadora. Isa. Maravilhosa, você sabe, né? Você sabe. E aí, o que acontece? Drácula é um dos meus livros favoritos. Eu já tenho várias edições? Já. Mas essa aqui é a inspiração da edição original, né? Tipo, a edição em que Drácula foi publicado, assim, que o Bram Stoker escreveu, era assim, com a capa amarela. E aí, eu queria muito essa edição, entendeu? E Isadora, sabendo disso, resolveu a minha querência. Então, esse aqui, além de ser uma das minhas capas favoritas, passou a ter um valor sentimental a mais, por ser um dos meus livros favoritos e por ser presente da Isa. Quais livros você precisa muito ou quer ler até o final do ano? Ah, então aquela outra pergunta era de lançamento, né? Paciência. Mas, eu tinha comentado de Ilíada e de Drácula, mas também tem a biografia do Stefan Zweig. Eu quero muito ler, a gente vai ler em novembro no clube. Todos os livros do clube. Eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas realmente a lista, ela reflete os meus desejos intensos de leitura ou de releitura no caso, né? Então, os livros todos do segundo semestre do clube e os outros livros, os próximos livros do Projeto Dostoi em ordem cronológica, principalmente Noites Brancas, que é um dos meus livros favoritos de todos os tempos e será o próximo que a gente vai ler, né? Que a gente tá terminando a Senhoria agora e leremos os próximos dele, mais 3 nesse semestre. Aí agora quero aproveitar para fazer aquele destaque das leituras do primeiro semestre, né? Dos autores e autoras. Então tivemos Virginia Woolf pra caramba. Então eu li 4 livros da Virginia. Mrs. Dalloway. Esse aqui, Arte do Romance, foi releitura pro clube. Esse aqui, A Leitora em Comum, ensaios. Ensaios dela sobre literatura, gente. Virginia Woolf, falando sobre literatura, é a minha religião. O Sol e o Peixe, prosas poéticas. Aqui tem um ensaio que ela escreve sobre o Montaigne. Aqui tem um ensaio, ó, eu vou colocando check e o coraçãozinho conforme é favorito, né? Tem um que é o Sobre Estar Doente, que ela fala sobre a questão da doença, né? O ponto de vista ali de quem está doente, ela conecta isso com a literatura, com a escrita. Umas coisas assim que eu nunca tinha parado pra pensar. Tem esse aqui, Flanando por Londres. Ela escreve vários pensamentos quando ela saiu de casa pra comprar um lápis na papelaria. E aí ela tá passeando por Londres. Eu achei uma coisa meio Mrs. Dalloway, né? Que a Mrs. Dalloway sai pra comprar flores e aí a gente vai acompanhando tudo que ela tá pensando. E esse aqui é Virginia Woolf sai para comprar seu próprio lápis. Sensacional. E tem também A Paixão da Leitura. Ela falando sobre leitura é demais pro meu coração. Esse aqui, Arte do Romance também.
Ele deu mais trabalhinho pra gente lá no clube, mas recompensou na mesma medida, então valeu apenas muitas e muitas e muitas horas. Esse aqui eu gravei em vídeo capítulo a capítulo também, foi incrível. Essa imersão virginiana aqui foi especial. Tivemos Joan de Dion, então, com Blue Nights, com O Ano do Pensamento Mágico, com Vou Te Dizer o que Penso, e eu já dei uma olhadinha em alguns livros dela que eu comprei no Kindle, mas eu não li, não terminei de ler nenhum. Fiz só umas inspeções para escolher o próximo, mas o próximo que eu quero ler dela é o que é Viajando até Belém. É um livro de ensaios e lá ela também fala sobre leitura e tal. Tô curiosa por essa faceta leitora da Joan de Dion. Susan Sontag também teve um destaque interessante no meu primeiro semestre, então eu li ao mesmo tempo. Foi um livro que eu devorei, inclusive. Ele chegou aqui em casa, tipo, de tarde, e eu só sosseguei enquanto eu terminei de ler esse livro. Basicamente assim, eu levei ele... Assim, eu parei na hora de dormir e aí eu sosseguei. Mas aqui temos um compilado de ensaios e palestras também que ela deu. O filho dela organizou esse livro depois que ela já tinha falecido. E é um chuchu, assim. Pra quem tem vontade de começar a ler Susan Sontag, acho um caminho interessante começar por esse. Aqui ela tem um ensaio sobre Dostoiévski, na verdade um livro sobre Dostoiévski, mas ela fala bastante sobre Dostoiévski. Tem um ensaio sobre fotografia, que é maravilhoso. Esse aqui é A Consciência das Palavras, Discurso ao Receber o Prêmio Jerusalém. É que essa mulher falando, ela pega pra analisar as coisas, você fala assim, tá, ela vai falar uma obviedade. Não, ela chega com uma ideia totalmente fora de um padrão do que você imaginaria, e aí a experiência é assim, sabe? Essa sensação de descoberta o tempo todo. Eu acho esse exercício, quando a leitura proporciona isso, da gente sair da nossa zona de conforto, da gente sair da nossa caixinha, furar nossa bolha, acho isso incrível. E diários dela, que na verdade eu peguei pra ler no Kindle. Então eu li metade do segundo diário dela, mais a metade do segundo diário e uma boa parte do primeiro. Fernanda, por que você pulou? Porque os livros que eu leio à noite no Kindle é assim, é como eu quiser, entendeu? Não tem regra. Deu vontade de ir pro segundo, eu fui, entendeu? É isso, eu que comprei, eu que vou ler. Ficou nervosa do nada. Mas eu fiquei mais curiosa, eu estava mais curiosa com o segundo, porque é o que eu tenho aqui e eu já tinha dado uma olhada nele. Então, a Susan Sontag, ela esteve bastante presente aí no meu primeiro semestre, vai continuar no segundo. O Manguel esteve presente, eu li outros livros dele também, mas o que eu comentei aqui foi o destaque. Humberto Eco esteve também num belíssimo destaque aí, principalmente este livro, Os 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. Maitê me mandou mensagem, Fernanda, dá um jeito, compra, ler esse livro. Foi exatamente isso que eu fiz. Maitê nunca erra nas indicações. E esse aqui eu tenho que falar melhor sobre ele depois, não vai rolar falar agora não. Mas Humberto Eco, esse e um livro dele de ensaios também, que eu tô usando de tripé. Mas eu volto para falar sobre o Eco. Russos, de maneira geral, tiveram bastante destaque no primeiro semestre, seja Dostô, por causa do projeto Dostô em ordem cronológica. Então, tanto os livros do Dostô, todos que a gente leu até agora, eu amei demais. Então, Gente Pobre, A Senhoria e O Duplo, maravilhosos. Os livros que eu li para o projeto Dostô, então tô lendo a biografia dele, tanto a condensada quanto aquela de volume único. O livro de correspondências do Dostô, maravilhoso, só que esses eu não terminei de ler, porque eu tô lendo conforme o projeto acontece, né? Conforme a ordem cronológica acontece. Então não são livros que eu terminei, mas tô falando aqui, colocando menções honrosas. E aí o Chekhov e o Gogol também tiveram um espaço importante no meu semestre. O Chekhov com A Steppe, um livro curtinho, mas que eu amei demais, coisa mais linda. Então é uma viagem pela steppe russa, do ponto de vista de um menino de 8 anos. E aí é um livro, assim, sobre a vida, sabe? Sobre a steppe russa, claro, que já é muito interessante, mas é um livro, assim, também que me deixou muito feliz, me deixou, assim, com um quentinho no coração, sabe? Um pouco de crise existencial também, mas foi muito bom. E Gogol principalmente com os contos, que eu li por causa do projeto Dostô. Então, 2 especificamente que eu amei, que foi Diário de um Louco, que eu li por causa do duplo, e... O Capote. Gente, onde que eu tava que eu ainda não tinha lido o Capote? Sério, se você não leu o Capote ainda, vai ler o Capote, tá? Só isso que eu te peço, vai ler o Capote. Tá, e agora eu vou dizer o que talvez eu pudesse encaixar como a melhor leitura do ano até agora.
Será que alguém já sabe qual que é? Talvez sim, né? Anos de formação, Os Diários de Emílio Renzi, do Ricardo Piglia. Ricardo Piglia é um autor argentino. Ele tem vários livros de ficção publicados, inclusive, assim, bem conceituados. Ele tem livros sobre teoria do conto. Então, um cara, assim, importante aí na fila do pão da literatura. E tem essa coleção de diários dele. São 3 diários. O que nós temos aqui? Essa autoficção. São cadernos que ele foi escrevendo sobre a vida dele. Então, tem coisas que aconteceram de fato, coisas que ele coloca ali, elementos a mais, então por isso a autoficção. E, além das reflexões interessantíssimas, porque o Piglia parece que ele me ajuda a me entender melhor, então várias coisas, assim, camadas da realidade, da forma como ele enxerga, ali, como ele descreve, me deram em vários momentos esse clique, assim, tipo, caraca, isso aqui eu também sinto isso, mas eu nunca tinha nomeado dessa forma, sabe? Então foi um exercício de autoconhecimento ler esse livro. Parece meio brega falar isso, mas dane-se, foi exatamente isso que aconteceu. Além das aulas de literatura, porque esse homem falando sobre literatura. Sensacional! Então faz a lista crescer muito. Os comentários dele sobre livros que eu também amo, livros que são favoritos, ele falando sobre Fitzgerald, apaixonante. Ele falando sobre Dostoiévski, ele falando sobre Tolstói, ele falando sobre Mangel, entendeu? Ai. E aí eu fiquei presa nesse livro no semestre todo, assim, lendo, relendo, anotando, voltando, e ele não sai da minha mesa. Eu já tô com o segundo aqui, na verdade eu tô com o segundo e com o terceiro. E eu tenho que agradecer porque esse aqui, seguidor muito querido que me obrigou a ler. Foi mais ou menos isso. Ele falou assim, olha, lê isso aqui que você vai gostar. Se você não gostar, eu te mando um presente. Se você gostar, você me manda um presente. Eu não mandei o presente pra ele. Arthur, um beijo, querido. Você é tudo de bom, porque assim, ó, o Arthur, ele é cirúrgico nas indicações pra mim. E aí ele falou, ó, se vira, lê isso aqui, você vai gostar, dá um jeito. Então, sim, o Arthur falou, eu obedeço, porque esse aqui ficou assim, quentinho no meu coração. Preciso voltar com um vlog de leitura sobre ele. E aí, pra encerrar, eu queria deixar alguns destaques de livros que eu não terminei, mas que eu não queria deixar de falar. Que é O Corpo, do Bill Bryson, que eu fiz lei surta dele, acho que foi o último vídeo que eu postei. Maravilhoso! É um livro que eu tô lendo de boas no Kindle, aquela leitura, assim, despretensiosa. Então, não sei quando eu vou terminar ele, não tenho pressa. Não é todo dia que eu quero pegar ele, sabe? Então, tá sendo uma leitura um pouco mais devagar, mas, assim, maravilhoso. Se você é a pessoa, assim, curiosa, que gosta das aleatoriedades como eu, você gosta de entender como que as coisas funcionam, li esse livro pra você. Tem a biografia do Dostoiévski, que eu tinha comentado, né? Tanto a do... Vou deixar a fotinho das duas aqui. O livro de correspondências, imperdível se você gosta do Dostoiévski, se você se interessa pela obra dele. E tem também o 101 Reflexões, um nome gigantesco. Esse foi a indicação da Fran, que eu também adoro as indicações dela. Aquele tipo de livro, alguns vão considerar autoajuda também, não sei se é exatamente isso, porque ele tem bastante neurociência, psicologia comportamental, mas são reflexões que fazem você sair do automático e fazem você parar para pensar na vida, como ela é, mas também como deveria ser, sabe? Essa coisa bem da nossa modernidade mesmo, que a gente meio que vive no automático e faz as coisas por rumo, e aí é o tipo de livro que vem e fala, ó, isso aqui, ó, é importante, você nem para pra pensar. Olha só que porcaria. Para pra pensar nisso aqui. Então, assim, é um livro que eu tenho vontade de conversar também sobre ele aqui, quem sabe. E além disso tudo que eu comentei, eu queria deixar registrado que eu li bastante no Kindle. Então, ano passado eu não tava assim tão intensa nas leituras no Kindle, mas nesse primeiro semestre, eu não sei se metade dos livros eu li no Kindle, mas mais que um terço eu li, sabe? Então as leituras no Kindle fluíram muitíssimo bem, acho que vai continuar assim no segundo semestre. Me conta aqui as suas melhores leituras do semestre, se você quiser responder a tag igual eu fiz, ou se você quiser simplesmente deixar aqui, e as suas indicações. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha também, me ajuda muito na divulgação. E caso você não seja inscrito, se inscreve para não perder os vídeos novos, as novidades aqui do canal. Beijo e até o próximo vídeo.